Bem-vindos. O tema segurança é o principal tema hoje na agenda das organizações e nós temos assistido nos últimos meses um crescimento exponencial naquilo que são os ataques, os vários ataques às organizações a nível mundial e em Portugal. O nosso propósito é promover a confiança para que os agentes da sociedade, seja o sistema de comércio, a parte de governance, o poder militar e a cooperação internacional, se façam com confiança. E a confiança tem vários ingredientes. E um dos ingredientes é precisamente a previsibilidade. Não é o cidadão que tem que vir à administração pública. É a administração pública que tem que ir junto ao cidadão. Porque é o cidadão que paga impostos e, portanto, nós temos que os servir nos sítios que lhes é mais conveniente. E por isso fomos a todos os distritos de Portugal. Vivemos uma era complexa e temos visto cada vez mais ataques a ser bem-sucedidos. Como desenhar uma solução de segurança? Como implementar uma solução de segurança? O XDR vai conseguir validar todo o tipo de devices que tenham dentro da vossa infraestrutura, vai monitorizar os utilizadores, vai perceber se eles estão a fazer coisas estranhas que não tinham feito anteriormente e, obviamente, vai detectar se existem utilizadores dentro da rede que estão a criar danos na nossa infraestrutura. Quando se fala de Threat Intelligence, normalmente a primeira questão que nos colocam é o que é? São serviços de inteligência realizados por investigadores, analistas, especialistas a nível mundial, que dão acesso às infraestruturas, às pessoas, a informações já devidamente tratadas, vitais para a segurança de toda e qualquer empresa, de toda e qualquer estrutura de IT. A FireEye e a Kaspersky têm mais informação do que qualquer órgão de inteligência juntos. A Kaspersky tem realmente a maior base de detectação, mas também prima por ter a maior publicação de ameaças. A maior ameaça, seguramente, para qualquer esquema de infraestrutura é o fato que por trás tem seres humanos. Uma vez que a gente tem uma inteligência artificial que é capaz de compreender isso e adaptar aquela compreensão ao longo do tempo, aí a gente também pode falar, bom, vamos nos ajudar aqui. O problema é que isso aí só permite à máquina de responder quando o critério necessário é cumprido ao 100%. Significa que a gente tem que criativamente pensar em todos os jeitos em que alguém poderia nos atacar por dentro, o insider, ou que alguém poderia cometer um erro. 88% said that they had enough budget and enough people to actually combat cybercrime and combat ransomware specifically. So now that gets me thinking, well, if almost 90% have enough budget and people, but only 1/3 are successful at stopping attacks, there's a bit of a disconnect. De certa forma, nós estamos naquele momento de viragem de deixarmos discutir em conferências de segurança exclusivamente a visão do risco e da proteção e começamos a falar da detecção, resposta e recuperação. O tema de segurança está a evoluir de uma ótica mais de silo, algo que antigamente era para geek, como costumávamos dizer, é só de proteger. E nós queremos responder para um tema mais de negócios. O simples facto de sermos certificados deu-nos ferramentas para analisar os ativos, os riscos e compreender um bocadinho melhor o que está em causa. Nós temos que funcionar em ecossistema e a partilha de informação e de inteligência é fundamental para quem está do lado da defesa. A superfície de ataque que as organizações têm hoje trazem-nos aqui uma série de desafios, que é como vamos poder materializar essa resiliência organizacional, que não é nada mais, nada menos que um conjunto de capacidades humanas, tecnológicas, de processos. Estamos neste momento a tentar negociar e adquirir serviços externos para resposta a ameaças. Simplicidade acima de tudo, centralização acima de tudo. É exatamente isso que a Sofos faz. Tem as suas camadas de proteção muito otimizadas, disponibiliza exatamente toda a área de Threat Intelligence aos seus clientes através das camadas de detecção e de proteção e depois ajuda a complementar as equipas dos clientes e dos parceiros com a nossa área do SOC e com a nossa área de operações de segurança da Sofos. E, portanto, desta maneira ajudamos a capacitar e a trabalhar como em sintonia completa com aquilo que são as equipas dos nossos clientes, formando como se fosse uma equipa única e parte dessa mesma equipa.
Bem-vindos à nossa sessão paralela, Security Operation Excellence, Analytics and Orchestration. Really, to remain competitive, organizations, they have to keep innovating by supporting intelligent data and digital infrastructure. If we look at, has that been successful? Yes, it has been tremendously successful in many ways. Well, actually, there's a big question what that will do to innovations and digital transformations, because the Act spills over on the relationship, not only within the bank as such, but how do we manage innovations and security in the whole value chain between the bank and the technology vendor. Uma característica muito importante é erro qualquer pode significar uma morte de uma pessoa. Outra coisa é qualquer coisa administrada num paciente, não há retorno. Temos sempre uma visão muito holística das soluções. Isto é, podemos endereçar só o tema do RGPD, podemos endereçar só o tema da interoperabilidade. É difícil não olhar para o conjunto e ter esta abordagem junto com as instituições de saúde. O apoio à validação terapêutica em todo o circuito do medicamento, e sabemos que o médico tem a prescrição, o farmacêutico faz toda essa validação e depois ao processo de administração da medicação, que nós queremos sempre garantir que todo este processo e a medicação chega no momento certo nos doentes, e essa garantia e essa tradução de informação é extremamente importante nesta solução. Quando há um ataque, sabemos que há fases de reconhecimento até à parte da ação sobre os objetivos. Temos de ter uma camada de inteligência que apoie todos estes elementos, fornecendo-nos vulnerabilidades disponíveis para serem exploradas antecipadamente, para que toda a cadeia de controle, quer ao nível da rede, quer ao nível da parte da segurança, tenha a tal capacidade de atuar rapidamente antes dos atacantes. A isto, a Fortinet chama o Security Fabric. Neste relatório de 2021, algumas das áreas de foco, como o estado do cibercrime, a desinformação, muito indo ao encontro da educação do utilizador, alguns insights também do que é que estamos a ver em termos de métricas. Aqui o objetivo é sempre reduzir o tempo de awareness de um ataque e também reduzir o tempo de remediação. Não é? Portanto, quanto mais tempo eu consigo ter awareness, o que é que está a acontecer, mais rapidamente dou resposta e minimizo o impacto na minha organização. Estamos ou não a ir nesta direção do DevSecOps, mas sobretudo como é que a segurança está a conseguir entrar naquelas outras áreas que sempre foram críticas, amontando talvez o desenvolvimento, ajusando as operações. Temos que tratar da segurança de uma forma mais séria, e tratar de uma forma mais séria é de facto a segurança fazer parte do desenvolvimento desde o primeiro momento e acompanhando tudo aquilo que é o ciclo de desenvolvimento das aplicações. Não adianta tentarmos estar a pegar peças de Lego só porque é aquilo que o mercado dita, só porque parece que é aquilo que nos leva a um determinado sítio. É essencial que o resto da estrutura veja isto, para baixo e para cima. No Estado ainda não temos interiorizado a necessidade de ter segurança dentro do desenvolvimento. E, portanto, há um problema não só do ponto de vista de segurança da informação, sempre existiu, mas também um problema de proteção de dados. Essa sessão também temos várias apresentações de vários players, vamos ter também um painel com um conjunto de clientes, mas vamos iniciar com uma visão da IDC, dos nossos analistas. Whilst the world we live in is much more about sharing and access and doing that in a trusted manner. Think of it, I'm a CISO maybe, but I'm part of a broader set of people that have to take care of a full enterprise architecture. What are the potential data sets that are at risk? Do an assessment, see where the vulnerabilities are, and based on that, in a strategic manner, purchase the technology that are necessary and that provide good value for money. A ideia é que passemos a consumir a segurança como sendo um serviço e que realmente as políticas e a visibilidade que eu tradicionalmente tinha na minha organização, que essa visibilidade passe a estar em todo o lado e que eu, com uma única política de segurança, consiga acompanhar o utilizador, esteja ele em casa, nos escritórios, etc. Isto é uma caminhada que tem que ser feita em conjunto, não é algo que se vai implementar e de repente temos uma arquitetura SASE completamente operacional. Portanto, existe aqui várias etapas e contem com a Cisco para vos ajudar nessa caminhada. A Cypher é a divisão de cibersegurança do Grupo ProSeguro. Daquilo que nós advogamos e aquilo que nós fazemos na Cypher é exatamente
analisar com os clientes quais é que são, o tipo, digamos assim, de ameaças que são mais relevantes para cada um dos nossos clientes, e isso obviamente vai desde o operacional, digamos assim, até ao estratégico. Para fazermos um trabalho bom na área de inteligência de ameaças, também temos que ter em consideração um conjunto de outras regulamentações, nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque muito daquilo que é a recolha de informação se baseia exatamente em tratamento de dados pessoais. Sem dados, sem analisarmos dados, sem os mantermos seguros, protegidos e acessíveis a qualquer momento, as nossas empresas têm dificuldades em sobreviver. Perceberem quanto tempo é que a vossa organização pode ficar sem acesso aos sistemas, sem que isso implique problemas de sobrevivência, né, da própria organização, e qual a perda de dados que é tolerável. Já vão 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, daquilo que foi o arranque do novo Regulamento de Proteção de Dados e aconteceu muita coisa ao longo desses 4 anos, mas acho que era bom fazermos aqui uma retrospectiva. O RGPD veio trazer imensas mudanças, alterações a vários níveis, desde já ao nível mais organizacional, quando se pediu a implementação de uma figura como o encarregado de proteção de dados, uma figura que tem uma natureza bastante complexa e cuja implementação, na minha opinião, tem sido difícil. Para uma empresa com mais de 3 décadas de existência, aparece um regulamento que literalmente abana a forma de nós fazermos as coisas. A gestão dos dados do cliente não é um nice, mas um must-have. Começou a ser incorporado no dia-a-dia e é que mesmo com muita felicidade, porque de vez em quando eu faço o deep dive para perceber desde a análise de um caderno de análise funcional e está lá, por omissão, privacy by design, by default. Na saúde, como vocês sabem, os dados são dos mais valiosos que existem e, portanto, implementar segurança de dados, confidencialidade de dados, é complicado, até porque depois há uma coisa que é a curiosidade humana. O Centro Hospitalar de Baixo Voga é piloto numa nova aplicação para substituir o Sonho, que é o Sonho S3, e nós aí queremos, e já desenhámos a privacidade por defeito, que é, por exemplo, implementarmos políticas de break the glass. Algo que é extremamente importante é a adoção, desde logo, de um plano de governo dos dados. E a gestão desses dados, a gestão da privacidade e tudo mais, traz cada vez mais desafios. E desde logo existem desafios a nível da implementação dos processos, mas para que esses processos sejam implementados é preciso catalogar os nossos dados. Para começarmos esta tarde, trazemos como convidado o nosso analista Filippo Battani, Head of EDC Retail Insight for Europe. Will talk us about security in European retail, opportunities for customer journey, personalization and trust. With the outbreak of the pandemic, we saw an acceleration of pre-existing trends. Essentially, you need to break data silos. This is very important for retailers, to ensure personalized shopping journey. Then you need to upgrade your data security to respond to more complex customer journey. It's really important to consider data as a key asset, so data is the new oil also for retailers. And finally, come up with KPIs to really ensure that you stick to your target in terms of data security. In the security chain, we need to look for and to look after the device and the user. Most of times they are the last of this chain. They are the part of the chain we see the last. So maybe sometimes we need to give them some love, to take care of them and to apply these kind of solutions and not only thinking about the rest of environment. Queremos dar ao utilizador a melhor experiência possível, como se ele realmente estivesse a trabalhar no escritório e poder fazê-lo independentemente de onde está. De facto, utilizar funcionalidades de SD-WAN são uma melhor prática no sentido de podermos priorizar, digamos, determinado tipo de tráfego. A ideia é que ele possa continuar a utilizar o CRM, o ERP, o que seja, independentemente desse serviço estar in-house,
dentro do meu perímetro ou na cloud. Nada resulta melhor do que meter sempre um as a service à frente de qualquer coisa. Portanto, é a primeira dica, a forma de ficar mais sofisticada é qualquer coisa as a service. Nós já temos equipas segregadas, ou seja, equipas que estão focadas na proteção, equipas que estão focadas na resposta, na contenção, mitigação, ou seja, já temos segregados, mas sim, ainda vejo em muitas áreas que as pessoas estão muito focadas na proteção e menos na mitigação e na resposta. Mas por isso é que para nós é muito importante os alertas e os falsos positivos. O Detect and Response, na verdade, nós já temos implementados no nosso Security Operations Center desde 2013. Ou seja, basicamente, só que o EDR vai dar um salto nas nossas capacidades de operação e de resposta, aliás. Um salto tão grande que nós vimos obrigados a ter ajuda, portanto, as a service, porque nós temos sempre como filosofia, acho que, portanto, faz parte da nossa forma de ver, que se tivermos uma empresa com as responsabilidades e dimensão e os recursos para isso, devemos ter recursos internos capazes de dar esta resposta. Hoje em dia a interação do endpoint com a cloud e com os outros ambientes ou ecossistemas é contínua. No meu endpoint, tanto posso estar a interagir com uma cloud da Azure, como posso estar a interagir passado 5 segundos com uma cloud da AWS, e o EDR permite-nos ter uma visibilidade sobre o endpoint que depois, obviamente, vai ter que ser acrescida. E o EDR, digamos que será mais uma peça bastante útil e bastante assertiva para controlar, digamos assim, o que é um chavão, mas eu digo sempre, que é o elo mais fraco da cibersegurança, que é o utilizador. É tal visibilidade, é tal inteligência que é mais do que só o endpoint, é a inteligência em torno do endpoint. Muito obrigado aos Paulos, muito obrigado Hugo, muito obrigado por terem assistido. Vamos, nessa sessão, falar sobre aquilo que são as novas tecnologias, ou uma nova geração de tecnologias relacionadas com a segurança. If you look at the very last number, that's like 7 days of disruption. I mean, if there's something happened, the companies are being affected for the 7 days, right? So, and if you, from that environment where I'm coming from manufacturing, for automotive, you can see that every second counts, right? And here we talk about the 7 days. It's huge, right? So it's enormous. Are they trying to access an application that we know is not very secure? We transfer, I think security score of we transfer, it's in a low, kind of in the low 50%. Should we allow people to upload information and data and files onto WeTransfer in the same way as we allow to use corporate OneDrive? Maybe not. When you implement Zero Trust properly, it provides the highest level of security inside an organization. Zero Trust has been used to describe a wide range of approaches and products, but there's a bit of confusion here, as I told you. So we sometimes explain that Zero Trust means trust nothing, or Zero Trust is about delivering secure access without VPN. This is kind of incorrect or limiting. At the core of Zero Trust approach, it's the idea that implicit trust in any single component of a complex or interconnected system can create significant security risk. O subtítulo do evento é Creating Trust in Digital Economy. Agora estamos a falar de Zero Trust, afinal há trust ou não há trust? O trust, na realidade, é uma evolução do conceito que já existia sobre o conceito de garantir segurança dentro das organizações. Antigamente havia um conceito havia um perímetro muito bem especificado, não é? As pessoas estavam a trabalhar na sua organização, tinham os seus recursos dentro da sua organização, mas a realidade mudou, a aceleração digital aconteceu, as organizações passaram a ter cada vez mais um perímetro diversificado, não só dentro das suas instalações, passando também para o ambiente cloud. A questão do Zero Trust, eu diria que é um objetivo, é um alvo, é algo que não se faz num único passo. É algo que tem que ser, de alguma forma, trabalhado no dia-a-dia e com uma visão a longo termo. Mas eu diria que a primeira coisa é conhecermos a nós próprios. É, de facto, saber qual é que é a superfície que temos que proteger, qual é que é, efetivamente, os nossos dados, as nossas aplicações, os nossos serviços,
os nossos assets. O Zero Trust, até mais do que uma framework, é uma constatação da realidade. Hoje em dia vivemos num mundo completamente aberto e então, perante essa realidade, temos que adotar certas posturas, certos comportamentos. E a banca, sendo um setor altamente regulado, estamos habituados a lidar com estes princípios. O Zero Trust, os conceitos não são novos, evidentemente, e na realidade eu acho que toda e qualquer organização já começou este caminho, antes sequer, se calhar, da palavra Zero Trust ser buzzword. Na realidade já o começámos, coisas como o MFA, hoje em dia fazem parte do dia-a-dia das grandes organizações e daquelas mais pequenas. Portanto, o caminho já começou a existir. Muito obrigado a todos pela partilha e assim terminamos mais uma sessão. Vamos sortear, tal como tinha sido prometido, um drone que é oferecido pela Cypher. Eu chamo aqui o Luís da Cypher para sortear. Mais uma voltinha. O feliz sorteado foi o Nuno Mendo. Parabéns. Eu deixo aqui o Luís entregar o prémio, de fato é da Cypher. Obrigado a todos, continuação de boa sessão. Em várias empresas temos não somente um problema, temos um vício, temos uma adição aos dados, né? Ao lado da segurança, deve trabalhar com suas ferramentas já implementadas para criar um programa de segurança que é reflexível à sua necessidade e à sua arquitetura atual. E ao lado da governança de dados, fundamental é a criação de um entendimento em comum dentro de todos os departamentos em quais são os dados que processamos, em quais fontes existem, e devemos ter a capacidade de definir políticas de uso aceitável desses dados. Zero Trust, sim. Do lado dos utilizadores, é imprescindível que eles tenham um acesso seguro tanto à internet como às aplicações e a todo o tipo de aplicações, pensando também do lado da aplicação todos os mecanismos que são precisos aplicar e, ao mesmo tempo, que a tecnologia ajude a gerir todo este ambiente desde um ponto único e, ao mesmo tempo, que os faça reter esses funcionários e que os mesmos não entrem em depressão porque trabalham em cibersegurança. Nós temos que conhecer os utilizadores e estabelecer a confiança dos utilizadores. Temos que ganhar a visibilidade de todos os devices. Devices, estamos a falar tanto dos devices PCs normais, end-user, como nos mobiles, como nos servidores, como aplicações que estejam nas nuvens. Há aqueles que sabem que foram atacados e há aqueles que não sabem que foram atacados, mas já foram. A IP Telecom tenta apresentar um ecossistema com um conjunto de funcionalidades e de soluções para as organizações que ajudam essas organizações a conhecer os seus ativos, a ter a prevenção e, neste caso, a visibilidade dos vários assets que existem, ter a capacidade de poder defender controlando quem faz o quê, quando e como e, adicionalmente, poder mitigar com uma capacidade de resposta. Vamos lá fazer o sorteio. Vamos lá ver o que é que sai. Rubem Vaz, da Upend Running. Parabéns. Muito bem, acho que valeu a pena ficar até o final, certamente. Muito obrigado. Parabéns.